Vamos lá para mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre a apostasia. E eu escrevi aqui a apostasia porque não se trata de qualquer apostasia. Do contrário, estaria escrito aqui simplesmente apostasia. Logo, eu escrevi a apostasia com artigo definido a, ou seja, não é uma apostasia, não é qualquer apostasia, é a apostasia. E o que é apostasia? Apostasia vem do grego apostasia, e suas derivações trazem como apostasian ou apostasias ou outras palavras semelhantes, que tem o significado de abandonar a fé. Por exemplo, aqui você vê no dicionário Strong a palavra em derivação apostation, que também tem aqui está em inglês, como se fosse um divórcio, um abandono, e refere-se especificamente à fé. Aqui nós encontramos, por exemplo, o texto áureo sobre esse tema está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo aqui falando da volta do Messias, ou seja, da parousia do Messias, da reunião com o Messias, que ainda não aconteceu. A parousia, do grego, que é chegada, presença visível, o reaparecimento. E ele já alerta que a igreja: ninguém, de modo algum, vos engane. Porque isto, o que? A parousia, a volta do Messias, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. A apostasia aqui, vou mostrar para você no grego, está literalmente apostasia, que é literalmente abandono da fé. Abandono dos mandamentos. A pessoa se afasta da fé, se afasta de ter comunhão com o Pai. Isto é o que significa apostasia. Ao contrário do que muitos heréticos, pré-tribulacionistas, que tentam forçar este texto, insinuando que a palavra apostasia significa afastamento da terra, como se fosse o arrebatamento. Isso seria uma grande heresia, porque nós vemos aqui claramente o apóstolo Paulo dizendo que, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, vinda aqui no grego é parousias, a derivação de parousia, que significa chegada, e a nossa reunião com ele, com o Messias, nós vos exortamos. Ou seja, está falando da volta do Messias aqui. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não chegou ainda. Aqui também já cai por terra o que os preteristas hereticamente ensinam, que o Messias já voltou. Meu irmão, o Messias não voltou ainda. A parousia ainda não aconteceu. A própria carta de Paulo, a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está dizendo, supondo tenha chegado o dia do... Ainda não chegou. Tá? Ele fala, vou ler novamente, ninguém de modo algum vos engane, porque isto o quê? A vinda do Messias não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, encontramos um pré-requisito aqui para que o Messias volte. A apostasia. A apostasia tem que acontecer primeiro para que depois o Messias volte. Não aconteceu ainda essa apostasia na história. Hoje a receio nós estamos vivendo ela. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui já está falando do anticristo. São dois eventos próximos. Ou seja, a apostasia tem que vir primeiro, depois aparece o anticristo e só depois o Messias volta. Ok? Então aqui, já expliquei muitas vezes esse texto, essas passagens em outros vídeos, não vou me aprofundar muito, aqui vai falar do anticristo. Voltando à questão da apostasia, que os pré-tribulacionistas insinuam dizer que seria o afastamento da igreja da terra, ou seja, o arrebatamento, isso cai por terra, porque aqui está falando, olha,
O Messias não vai voltar. Isso na mente dos pré-tribulacionistas, né? O Messias não voltaria sem que primeiro aconteceria o arrebatamento. Aqui, ó, em 1 agora Tessalonicenses 4, 15, 17. Ocorra o arrebatamento. Porque aqui fala, olha, do arrebatamento. Verso 16. Ressuscitarão primeiro, depois nós os vimos seremos arrebatados. Ou seja, é uma heresia completa falar que essa apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2 seria um arrebatamento, porque aí teria que acontecer então a apostasia, ou seja, o arrebatamento, para depois acontecer o arrebatamento. Ou seja, quantos arrebatamentos tem? Então cai por terra essas heresias. Não estou aqui para falar sobre isso, até porque eu já fiz vídeos sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. Então, se você quiser realmente ter uma compreensão mais profunda sobre o arrebatamento da igreja, está aqui nessa minha playlist, O Arrebatamento da Igreja, onde eu explico os textos no original, em grego, como foi escrito no Novo Testamento. Aqui, ó. Tem muito vídeo aqui, meu irmão. Tem um vídeo aqui de 5 horas só sobre isso, explicando tintim por tintim. Tem muito texto aqui. Então, essa questão do arrebatamento da igreja já foi refutada, não vou abordar aqui nesse assunto, nesse vídeo, tá? Estou aqui para falar outra coisa. É literalmente sobre a apostasia. Sobre isso aqui que eu venho falar. É o seguinte. Perceba, meu irmão. As pessoas já estão em apostasia. Você hoje vê os ditos crentes vivendo igualzinho como os ímpios. Ditos crentes. Eles mentem. Eles difamam, eles traem, são infiéis, caluniadores, são egoístas, egocêntricos, malfeitores, avarentos, são idólatras, são blasfemos e se dizem crentes. E as mulheres? Mesma coisa. Se dizem crentes, mas estão com 15 quilos de reboco, de massa corrida na cara, o batom igual do Bozo, um salto alto de proste para fazer barulho enquanto anda, para que atice os homens, olhares masculinos, inveja feminina. É uma competição entre mulheres. Roupas mais indecentes do que prostitutas. E fazem vídeos por aí, no TikTok, Quai, Instagram, YouTube, não sei o que mais, com roupas completamente vulgares. O que mais? Brincão, piercingzão, sombra para alargar. Já vamos abordar aqui sobre isso. Quem que usava esses lápis aqui para alargar os olhos, o alargamento. Povos ímpios. E as ditas crentes da igreja estão se comportando exatamente assim. E aí reclamam em vídeos no YouTube dizendo, nossa, mas não podemos deixar o Lula ganhar, porque o PT não vai ganhar, porque não sei o quê, porque essa nação é de Deus, glória a Deus, e vestidas iguais prostitutas, no cio. Isto é apostasia. Esse bando de gente que se comporta como ímpio e se diz igreja. Estamos vivendo a apostasia. O tempo profético de 2 Tessalonicenses começou. Abandonaram a fé, abandonaram o comportamento bíblico. Como diz aqui na Escritura, em Isaías, nós vamos ver aqui agora os outros significados para você compreender melhor. Apostasia na igreja. O que é? É apostasia teológica em primeiro lugar e segundo, apostasia moral. Primeiro, apostasia teológica. São desvios doutrinários. A rejeição de todos os ensinos originais do Messias e dos apóstolos. Isso está em 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 4, 3. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Doutrinário. Você vê aí muitos youtuberzinhos mequetrefes querendo dar uma de ensinadores da Bíblia, refutarem alguma coisa e não refutam nada nunca, ensinarem um monte de heresias para vocês. São apóstatas da fé, apostataram da fé, e eles acusam aqueles que falam a verdade de ensinar essa doutrina de
que estes é que estão ensinando doutrinas de demônios, sendo que são eles que fazem isso. É a cabal e total inversão de valores. E os menos desavisados, ou seja, melhor dizendo, os mais desavisados, ou seja, os menos avisados, caem na rede herética deles. Por exemplo, eu tenho aqui playlist sobre a predestinação, que é uma doutrina bíblica escancarada na Bíblia. Aqui, ó, predestinação. Vou dar um pequeno zoom aqui para facilitar, para você enxergar. Predestinação, soberania divina, expiação eficaz. E sabe o que essas pessoas falam? Não, isso aí não, isso aí é heresia, isso é doutrina de demônio, isso é o diabo, é Calvino que inventou, calvinista. Esses são os ditos crentes, aqueles que se dizem defensores da verdade, os que dizem que estão refutando as mentiras dos outros, as heresias dos outros. Sério, meu irmão? Clicando aqui nessa playlist, você vai ver todos esses vídeos aqui que eu já fiz sobre isso. Predestinação condicional ou incondicional, explico tudo sobre isso aqui. A diferença entre predestinação e presciência não é a mesma coisa. Crer pela fé é um dom e não uma opção, está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você quer ver? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Por exemplo, você que diz aí que nossa, predestinação é Calvino. Calvino, meu irmão, tem... Rapaz, o que a gente ensina é a Bíblia. Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Já exaustivamente expliquei aqui esse texto. Ou seja, graça. O que é graça? Do grego charis, favor imerecido. Você não fez nada para merecer. Aqui não está falando nada de livre-arbítrio, pelo contrário. Não tem livre-arbítrio aqui. Isto não vem de vós. É dom do Criador. Não vem das obras, não vem de livre-arbítrio, não vem de você fazer algo para ser salvo. Para que ninguém se glorie. Isto se chama graça. Isso as pessoas não compreenderam. Que é o texto no grego, meu irmão, no original. Tegaharite, estes sosmeni diapisteus, pela fé. Que tu que Simon? Theutodorum. O que sergum inamitis carricite. Aqui são 3 substantivos femininos. Eu não vou entrar aqui no aspecto teológico. Harite, graça, feminino. Sesosmene é salvos, salvação, substantivo feminino também. E pistios, outro substantivo feminino. Que tuto, o tuto é o pronome demonstrativo neutro isto. Então isto seria um pronome demonstrativo neutro, ele se refere a tudo que vem antes dele. Ou seja, a harite, graça, sesosmene, salvação, e pistios, fé. Logo, voltando agora para o português, a graça, a salvação e a fé são dons do Criador. Você não fez nada para alcançar a salvação, você não merece a salvação, não vem de obras para que ninguém se glorie. Compreendeu? Por isso é graça. E aí vem os heréticos do YouTube dizer que isso aqui é doutrina de demônio. Tem muito vídeo aqui, eu vou deixar essa playlist no primeiro comentário fixado no topo para você ver todos os vídeos que tem aqui. Explicação de Romanos 9. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não sei o que, né? Muitas coisas aqui são explicadas, meu irmão. Então eu aconselho muito você assistir essa playlist. Eu vou deixar o link dela aí no primeiro comentário fixado. Quando acabar o vídeo, você assista. Pois bem, falando ainda sobre predestinação para dar mais amparo ao que eu estou falando, porque tem que ter essas bases, né? Ok? Vambora. Meu irmão, um texto aqui clássico, simplório. Efésios, também. Capítulo 1, logo no início da carta, meu irmão. E eu vejo esses ditos crentes e crentelhos dizem assim, não, predestinação não, predestinação, isso aí é doutrina de demônio. Eles acusam as pessoas que estão sendo doutrina de demônio, né, quando falam de predestinação. Ok, essas pessoas acho que nunca leram Efésios. Capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos puros, irrepreensíveis perante ele, e em amor, verso 5, nos o quê? Nos deu o livre-arbítrio para escolhermos ele. Predestinou para ele. Para a adoção de filhos. Segundo o que? A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, o nosso exercício da fé? Não. Segundo o beneplácito de sua vontade. Não nossa. Então, meu irmão, eu poderia aqui abordar muitos outros textos. Atos 13, 48.
Romanos 9, Romanos 8, 29 e 30, todos esses textos falam sobre predestinação e eleição. Então isso é bíblico e esse aqui é um parâmetro para você descobrir se a pessoa é humilde o suficiente para aceitar a verdade ou não. Então aí você vê quem é que está ensinando doutrina de demônio ou não. Quem é que se revolta quando fala sobre isso? Veja os canaizinhos heréticos aí no YouTube fazendo vídeo contra a predestinação, defendendo o livre-arbítrio humano. Aí você vai ver quem que é salvo ou não. Tem muitos heréticos aí que fazem vídeo contra mim, inclusive dizendo que eu mereço ser açoitado em praça pública, levar chibatada, olha o nível. Esse cara se diz crente, ainda se diz cristão e tem canal no YouTube. E ele faz vídeo negando a predestinação, dizendo que isso aqui é uma doutrina lixo e imunda, podre. Então ele está chamando a Bíblia de podre, está chamando o Criador de podre. Esse é o nível da apostasia que estamos vivendo aqui, ó. São pessoas apóstatas, falsos mestres, abandonaram a verdade e se dizem crentes, hipócritas. Tá aqui, ó. Apostasia teológica, estamos vivendo esse tempo. São desvios doutrinários. Ou seja, eles não aceitam a verdade, ó. A rejeição de todos os ensinos originais do Messias e dos apóstolos. Compreendeu? Esse é o nível. Cuidado com pessoas que não aceitam essa doutrina. São apóstatas, são ímpios, não são salvos. São os bodes no meio da igreja. Outro texto em 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo. Que tempo, Timóteo? Esse nosso último tempo. Você está nesse tempo. Nós somos a última geração. Que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, concupiscências, desejos, vontades carnais. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que fábulas? Livre-arbítrio. Um monte de heresia. Negam essa doutrina, negam a expiação eficaz, que está aqui, que eu também fiz playlist sobre isso. Expiação eficaz, por quem o Messias morreu, está aqui. Por quem o Messias realmente morreu, está aqui. Todos os textos, olha quantos vídeos tem aqui, meu irmão. Foi por todos ou foi só pela igreja? O que a Bíblia diz? Eu vou deixar você ver esse vídeo para você compreender. É muito ensinamento aqui, tem muita preciosidade aqui, meu irmão. Muita, muita, muita. Assista enquanto há tempo. E eles negam isso. E se dizem crentes. Meu irmão, não sabem nem o significado de propiciação, que é o que o Messias fez no Calvário. Aplacar a ira do Criador. Se ele aplacou de todos, todos deveriam ser salvos. Heresia. Então, você acha que eles vão aceitar isso? Óbvio que não. Por quê? São apóstatas. Estão em apostasia. São heréticos ensinando a você um monte de blasfêmia. Apostasia moral. Agora nós vamos entrar na questão do comportamento. São comportamentos contrários à pureza, aqui da santidade, né, para você entender um pouco melhor, requerida no Pai, em sua palavra. Então, Hebreus 12:14 fala disso. Sem santificação ninguém verá o Criador. Lá a tradução seria correta, mas sem purificação ninguém verá o Criador. E 1 Pedro 1:15-16, que diz lá, sede pois puros. Lá está de sede santos porque eu sou santo, mas a tradução mais correta é sede puros porque eu sou puro. Aquele que era crente deixa de permanecer no Messias e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Aqui é só um texto que na verdade, enfim, só peguei na internet por causa que ele ilustra exatamente o que eu estou explicando aqui, que é o desvio doutrinário e o comportamento. Mas, na verdade, essa pessoa que era crente, na verdade, nunca foi crente, tá? Era o bode. Ele volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então, nós vamos ler aqui agora, Isaías 29:13, agora que o chicote vai estar lá. Eu vou até beber uma água aqui enquanto eu procuro o texto. Isaías 29:13. Vamos embora. O que o Criador diz? O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens,
encontramos aqui uma outra referência que está em Mateus 15, vamos ler, que é o Messias citando, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. E é aqui que agora entra o que eu falei no início do vídeo. Pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãs, que estão expondo aí a nova ordem, ou não gostam da elite. Tô vendo muito aí disso. Mulheres, homens, etc. Falam um monte de coisa, mas o coração não teme. O coração está longe do Criador. Por quê? 15 quilos de massa corrida na cara, os olhos alargados. Agora que eu vou chegar para você, que conversa é essa de crente com 5 quilos de maquiagem na cara? Que conversa é essa? Onde é que você encontra um único versículo, agora desafia todas aqui, a mostrar que o povo do Criador usava maquiagem, brinco, piercing, joias, e que isso era a vontade do Criador? Não quando estava em apostasia, porque já fiz vídeo aqui sobre isso, sobre o comportamento feminino, em que quando as mulheres usavam um monte de porcarias dessas aí, estavam em apostasia. O povo já se apostatou também lá, de uma certa forma, não nesta apostasia bíblica que nós lemos aqui no início de 2 Tessalonicenses 2, tá? Não é essa aqui é uma apostasia profética, para você não confundir o que eu estou falando aqui, esta apostasia que estamos vivendo agora, mas o povo de antigamente já se apostatou. Num certo sentido, várias vezes abandonavam o Criador. Então, nessas épocas, usavam um monte de porcaria. E eu já fiz vídeo aqui sobre isso, não vou entrar nesse assunto. Se você quiser ver aí, procure meus vídeos sobre o comportamento feminino que você vai encontrar no YouTube. Bom, então vamos lá agora para o texto. Olha só. Alargas os olhos. Jeremias 4:30. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro? Enfeite de ouro aqui, meu irmão, você hoje substitui por brinco, joia, anel, etc, tá? Naquela época usavam ouro. Hoje é bijuteria. Mesma coisa, é adornos de vaidade. Traduz-se por isso. E alargas os olhos com pinturas. Tá aí. Essa vai para você que se diz crente. E usa maquiagem. E alarga o teu olhinho para ficar mais vaidosinho. E aí? Prática mundana. Prática mundana. Prática mundana. Isso aqui é o Criador exortando Israel. Exortando Israel, esse contexto que é de Jeremias 4. Quando o povo está em apostasia, é isso que fazem. Tá aí. Tá aí. Então não adianta fazerem videozinho dizendo: não, porque o Brasil não vai deixar o Lula ganhar não sei o quê, porque Deus é o dono dessa nação, porque não sei o quê, Lula não pode assumir. Enquanto você, mulher, fazer esse tipo de vídeo desse jeito, é você que é justamente você que está trazendo o juízo à nação. E você não percebe isso. Continuem se comportando como ímpios e ímpias. Vocês vão ver a maior perseguição contra a igreja. E não é à toa. Porque você acha que vem juízo? Sempre o Criador mandava juízo contra Israel quando o povo se apostatava, cometia idolatria. Então não adianta implorar. Não adianta. A nação está fadada a ser condenada e destruída, justamente por causa da hipocrisia desse povo, que se apostatou. Mateus 23, 25 a 28. Fala dos hipócritas. O fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então assim, sepulcros caiados. E nesse caso não é nem sepulcro caiado.
é sujo por dentro e por fora, porque se entopem de maquiagem. E os homens? E os homens? Que bostejam boca fora. Os falsos mestres dessa atualidade, meu irmão. Os falsos mestres que bostejam. Não falam, bostejam. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para convidar você a se inscrever no meu canal no YouTube, aí, canal do Rômulo no YouTube. Se inscreva, ative o sininho das notificações, assista minhas playlists. O link de todas elas vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo, juntamente com os outros canais, redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, todos aí embaixo. Vá para lá, me siga lá também. Deixa o like, o joinha nesse vídeo para impulsionar, para que mais pessoas vejam e compartilhem. Voltando ao vídeo. Então perceba, meu irmão. Estamos vivendo os tempos da apostasia bíblica. O Messias está muito próximo de voltar. Por que você está vendo todas essas atrocidades? Pessoas fazendo o que bem querem. Dentro e fora das denominações, enfim, de igreja, tudo, meu irmão. Porque é cumprimento profético. O Messias está próximo. Um sinal. Como você acha que o Criador daria os sinais? Com esses fatos. Apostasia, vinda do anticristo, etc. A parábola das 10 virgens seria até um assunto para um outro vídeo, mas eu posso dar uma leve pincelada aqui para você entender um pouco melhor. Está em Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 5 virgens nécias. São 5 bodes. Simbolizam todos os bodes da igreja, que parecem ser a igreja, mas não são. E as 5 virgens prudentes simbolizam a igreja. Pois bem, saíram a encontrar-se com o noivo. O Messias vai voltar. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As nécias, elas não têm o Espírito. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Simboliza o Espírito. Tardando o noivo. O Messias vai tardar. Por quê? Vai ser num momento que ainda vai demorar um pouquinho. Ele está próximo, mas vai demorar um pouquinho. Compreende? Vai vir muita treva ainda. Muita coisa ruim vai acontecer. As pessoas vão ficar desnorteadas. O que aconteceu? Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas. Todas. As 10 virgens aqui simbolizam, preste muita atenção, toda a igreja e todos os bodes. Ok? Bodes são aqueles que pensam que são da igreja, mas não são. São árvores más que dão frutos maus, mas apenas tentam ser igreja e não conseguem, porque não foram escolhidos para isso. É o que a Bíblia diz, meu irmão, Romanos 9. Detalhe, não foram só 5 virgens nécias que dormiram. Todas dormiram. Todas adormeceram. Essa dormência é a apostasia. Essa dormência é esse abandono das práticas dos mandamentos do Pai. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. Porque no momento do arrebatamento da volta do Messias, que são eventos únicos, que acontecem só no final da tribulação, todos vão ver. Bodes e igreja. E prepararam suas lâmpadas. O que aconteceu? As nécias, que são os bodes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nunca tiveram o espírito. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. O espírito só está na igreja, não em bodes nem em ímpios. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Como assim? Vocês deviam ter ouvido o evangelho sendo pregado para vocês se converterem. Agora é tarde demais. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Quando elas tentaram, agora eu vou tentar me arrepender. Não, vai ser tarde demais. Não é assim que funciona. O noivo vai chegar. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas. Olha quando acontecem as bodas do Cordeiro, no final da tribulação. E fechou-se a porta. Não vai mais haver oportunidade.
Mais tarde chegaram as virgens nessas clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. As mesmas pessoas que em Mateus capítulo 7 vão dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, não curamos em teu nome? O Messias vai responder: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Compreendeu? As mesmas. São os bodes, são os falsos mestres, são os ímpios. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Não, 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 não. Em verdade vos digo que não vos conheço. Quer ver Mateus 7? Mesma coisa ele vai dizer. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. São os mesmos. Porventura não temos profetizado? Não, já falei. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebeu? Essas mesmas pessoas. Logo, as virgens nécias são os bodes e as virgens prudentes são a igreja. Só que o detalhe: todas vão dormir. A igreja está dormindo. Esse é o tema da mensagem. Foram todas tomadas de sono. A igreja está dormindo. Meu irmão, você não tem noção do que está acontecendo na humanidade nesse momento. Os ditos crentes e as ditas crentes estão dormindo, estão afastados. Por isso você vê cada atrocidade das pessoas, cada lambança das pessoas, e que é terrível. Não adianta, pessoal. O povo precisa se arrepender. Nada vai melhorar enquanto não houver confissão de pecado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente quando houver confissão de pecado, conversão, humilhação perante o Pai, busca real do Pai, se converter dos maus caminhos, ou seja, mudar a sua prática de vida, seu estilo de vida, então é que ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e vai sarar a terra. A terra não vai ser sarada, não vai haver perdão, se não houver conversão. Vocês que estão aí implorando para que Lula não venha, dizendo que não, precisamos, enfim, nada vai mudar se não houver conversão, se não houver a aplicação dos mandamentos bíblicos dia a dia. Nada vai mudar. Não adianta berrar, espernear e dizer: não queremos Lula. O Lula está sendo um juízo preparado para justamente castigar o povo. Enquanto a igreja não entender isso, nada vai mudar. Enquanto as pessoas não entenderem isso, nada vai mudar. É simples, pessoal. A apostasia. Já estamos vivendo este tempo profético. Essa profecia já está se cumprindo. Só falta o anticristo aparecer. E depois, as catástrofes dos últimos seres, trombetas, taças, perseguição contra a igreja. Fogo vai cair do céu. Demônios vão adentrar a terra, vai ser terrível. E só lá no final que o Messias vai voltar, vai demorar um tempo, ainda alguns anos. Então prepare-se como você puder. Prepare-se como você puder. Você que é preterista aqui e diz que todos os eventos já aconteceram, sério, Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, o sol já escureceu, a lua não dará sua claridade, a lua já parou de dar claridade, as estrelas cairão do firmamento. As estrelas já caíram do firmamento, meu irmão. Aqui está falando de estrela literal, não está falando de anjo nem de demônio, está falando de estrelas, as estrelas que você vê no céu vão cair do firmamento, está falando firmamento, aqui você sabe o que é firmamento. É o domo. E os poderes do céu serão abalados. Só então aparecerá o Filho do Homem.
Cadê que preterista vai dizer aqui, ó, meu irmão? É ser desonesto, exegeta e intelectual dizer que isso aqui já aconteceu. Isso aqui nunca aconteceu ainda. Mateus 24 é profético. Ainda não aconteceu, meu irmão. Então assim, cara, as pessoas que são preteristas, pelo amor, vocês estão negando o Apocalipse, negando muita coisa da Bíblia, cara. Olha que o juízo está vindo. Olha que o juízo está vindo contra vocês. Ai daquele. Vocês sabem. Então, esse era o tema do vídeo. Arrependa-se, povo brasileiro. É por falta de arrependimento e falta do Criador é que está acontecendo isso. Você vê os evangélicos fazendo um monte de lambança, cara. Um monte de heresia. O que é isso aí? São centros de celebração da carne, são essas denominações. Uma ensinando uma heresia pior que a outra. O comportamento das pessoas. Ímpios. E você acha que a nação vai melhorar? Prepare-se para o juízo. Estamos vivendo a apostasia. As pessoas nem leram a Bíblia toda, meu irmão. Eu pergunto para as pessoas, quase ninguém leu. Como é que você acha que você vai ter comunhão com o Pai se você não sabe nem o que o Pai disse? Me cite aí 10 atributos do Criador. Você não conhece. E diz que tem comunhão com Ele. E diz que é salvo. E diz que o ama. Só vai ser salvo quem o ama. Isso está lá em João. Se me amais, praticais os mandamentos. Então como é que você diz amar quem você nem conhece? Então como é que você diz que está num avivamento? Não existe isso no Brasil. Estamos em apostasia, o contrário do avivamento. E não vai haver avivamento de jeito nenhum. As pessoas vão só reclamar. Isso está em Apocalipse. Isso está em Apocalipse. Por causa das pragas que vão acontecer, as pessoas vão cada vez mais blasfemar. Blasfemar, não vão se arrepender do que vai acontecer, é o que diz Apocalipse. Não vai haver avivamento, meu. E aquele que está sujo, suje-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. É isso. Quem é, quem não é, não é. Não vai haver melhora. Porque as profecias têm que se cumprir. Prepare-se como você puder. Vou encerrar aqui esse vídeo. Obrigado até aqui. Por ver o vídeo até aqui. O Criador abençoe você. E busque a Ele. O tempo do fim já começou. E o juízo é chegado. Profecias se cumprindo. O Messias está às portas. Rômulo Brasquim do canal do Rômulo. Um grande abraço, fique na paz.